Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz aqui sempre às segundas-feiras um tema para o seu debate, para o seu esclarecimento, para a sua discussão com familiares, com vizinhos, com a sua comunidade. Hoje, nesta segunda-feira, vamos falar sobre um documentário que está trazendo aí uma celeuma, uma polêmica em torno do tratamento, né? E justamente vai colaborar muito para que a sociedade tenha uma visão a respeito desse tipo de tratamento contra as drogas relacionado a uma personalidade do futebol, que é o ex-jogador Casagrande. O documentário se chama Casão num Jogo Sem Regras. E o ex-jogador fala sobre como o trabalho do AT, que é um tipo de acompanhamento de terapia, né, foi fundamental para a sua reabilitação contra as drogas, né? Justamente, para quem não sabe, né, o jogador Walter Casagrande teve uma longa jornada contra seu vício em drogas, e esse trabalho do AT foi fundamental para a sua recuperação. E para falar sobre esse assunto, está justamente aqui, né, daqui a pouco nós vamos conversar com ele, que é especialista nessa área, o Felipe Colombini, que é psicólogo e diretor da equipe AT, que é uma empresa especializada em acompanhamento terapêutico. Já, né, antes nós temos as nossas tradicionais dicas aqui dos nossos apoiadores, né, lembrando que o Radar Paulista vai ao ar todos os dias pela Rádio Trianon AM 740 em São Paulo, né, na Rádio AM 740, também pela Rádio Universal de Santos 810, todos os dias às 18 horas. Você também nos acompanha com as notícias, prestação de serviços, utilidade pública, entrevistas, né, do dia a dia, também pela plataforma também do Facebook, Renato Radar, e no Instagram, Renato_Albuquerque 1. E ainda nos aplicativos de rádio, TuneIn e Radios.net, assim como também no site www.radiotrianon.com.br, sempre ao vivo e também pela internet, tá certo? Lembrando também que nós temos os apoios de Eco Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento Coreia Verde e amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Eco Espaço e Lazer. Você obtém mais informações no facebook.com/Eco Espaço e Lazer, tudo junto. Tem também o Ateliê Comunicação, a melhor comunicação com o mundo. Mais informações você obtém também no facebook.com/Ateliê Comunicação SP. E também a nossa BCC Television, onde você produz, divulga seu vídeo, sua reportagem, faz o seu programa aqui com a gente, também com a equipe super profissional da BCC Television, a Luciano Verão, o Márcio, também Bernardo, a Betânia, enfim, é só falar com a nossa equipe e também transmitir a sua programação na BCC Television, tá certo? Bom, dados os recados, vamos então conversar com o nosso entrevistado desta segunda-feira, ele que está conosco aqui na nossa plataforma, no nosso aplicativo, para falar sobre as questões que envolvem o documentário Casão num Jogo Sem Regras e também as dicas para justamente o tratamento no combate às drogas. Está conosco, então, o psicólogo e diretor da equipe AT, essa empresa especializada em acompanhamento terapêutico, o Felipe Colombini. Muito boa tarde e muito boa noite, porque o programa também entra à noite pela Rádio Trianon. Felipe, obrigado pela sua participação. Tudo bem, Renato? Agradeço aí a oportunidade, a possibilidade de falar dessa modalidade, né, de terapia, que ainda é pouco conhecida, que é o acompanhamento terapêutico, né, que é de fato esse atendimento no ambiente do paciente, né, então a gente rompe as barreiras convencionais, né, de uma terapia convencional, rompe as barreiras do consultório e vai até onde os problemas aparecem, né? Então, falando desse tema, que é um tema que eu sou suspeito, já, enfim, bastante experiência na área já. Bom, já que tem bastante experiência, quanto tempo de experiência você tem, Felipe, nesse trabalho? A equipe AT em si tem 10 anos e eu, como profissional, tenho 15 anos de experiência na área do AT, atendendo e agora na gestão da equipe AT. Tá. Bom, eu mencionei aqui o documentário, né, sobre o ex-jogador de futebol Casagrande,
documentário este que justamente traz este debate a respeito do tratamento para usuários de drogas. A partir daquilo que você observou no documentário, que análise você traz aqui para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores? Legal, Renato. Bom, o documentário considerei ele de extrema importância, né? Enfim, que mostra a vida, né, do Casagrande, né, todo o desenvolvimento dele como pessoa, né, e também como jogador. E no último episódio, que de fato ele fala, né, da relação dele com as drogas, eu achei de fato bem importante, né, ele tá se expondo, ele sempre foi uma figura que sempre se expôs e colocou, né, a saúde mental, né, em pauta, não somente relacionado a questão né, do uso de drogas, mas enfim, de vários transtornos, várias questões que as pessoas têm, né, no seu dia a dia, e eu considero ele bastante corajoso, né, e de fato ser um modelo para tratar as questões de saúde mental, né, que ainda é um tabu, né, na nossa sociedade, né, e dentro do tratamento dele, o que eu considerei bem importante foi ele ter dado espaço, né, ele sempre, né, foi não somente do documentário, mas muito antes, também ele relatava sobre como ele fazia o tratamento dele, enfim, estimulando as pessoas também a pensarem, né, sobre a questão do vício e de lidar, né, com o transtorno por uso de substância. E ele sempre foi uma pessoa, né, uma pessoa pública que comentou também a função do AT, né, que é esse trabalho que nós realizamos aí 10 anos na equipe AT, que ele é um trabalho fora do consultório, né, na qual o psicólogo, né, o profissional vai até o paciente, até a rotina, o dia a dia, acessando a vida dele, acessando a dinâmica familiar, acessando as habilidades dele, né, da pessoa, né, no seu dia a dia e a sua relação com não apenas com as drogas, mas com a vida, em termos de rotina, em termos de lazer, em termos de atividades cotidianas, de trabalho, enfim, ele de fato o AT, né, que é esse profissional, ele é um profissional que tem esse acesso mais fácil, né, então ele é um tratamento da qual o psicólogo vai até o ambiente. Ele sempre foi uma pessoa que comentou sobre sobre esse dispositivo clínico, vamos dizer assim, essa modalidade, e pensando no documentário, ele relata que ele está em constante desenvolvimento, né, não é um processo acabado, né, não é que de fato ele está curado, né, ou é algo que sempre vai exigir dele, né, uma série de habilidades comportamentais aí para lidar com a questão do vício. O vício simplesmente ele não desaparece, ele não acaba, e ele coloca muito isso. Tanto o engajamento dele para iniciar, como o engajamento dele para se manter no tratamento, que esse é o grande X da questão, né, porque muitas pessoas que têm transtorno por abuso de substâncias iniciam o tratamento, mas a descontinuidade e a falta de engajamento e em vários percalços, né, que essa pessoa tem durante o tratamento faz ela desistir, faz ela, né, não ter motivação suficiente, não ter apoio suficiente, seja da família ou do suporte social, e aí essa pessoa desiste. E ele dá esse tom no documentário de perseverança, né, de trabalhar também a questão da fé dele, da religiosidade, que é um ponto importante, e além de todas as habilidades comportamentais que ele aprende, né, e que ele desenvolve tanto com a terapia clínica quanto com o AT, né, que é esse profissional que vai estar no dia a dia e muitas vezes vai dar dicas, vai dar modelo de como ele vai lidar com a fissura, como ele vai dar, né, de fato com a vontade de usar, porque ela não vai parar de uma hora para outra. É sempre um processo, uma continuidade. E isso ele dá esse tom no documentário, que eu acho bem importante, que é você tratar a saúde mental como um processo, como um envolvimento constante, que na qual o AT, né, ele vai estar do lado do paciente, vivenciando uma série de situações, dando suporte, dando acolhimento e desenvolvendo uma série de habilidades, né? Que esse é o grande diferencial do AT, porque além do falar, além do analisar, o AT ele está lá para mostrar, para fazer junto, para desenvolver mesmo as habilidades ao vivo, vivenciando tanto os problemas como vivenciando as soluções na rotina dele. E ele é uma pessoa que sempre comenta, né, sobre o AT, né? Eu acho isso muito relevante porque é uma modalidade pouco conhecida, mas principalmente de pessoas que sofrem com transtorno por abuso de substância, é uma das possibilidades, né? Não apenas o consultório. O AT é uma figura bastante importante para o tratamento, né? Para esse tratamento multidisciplinar que é, né, relacionado à questão de drogas. Uhum. Bom, você falou aí uma questão que eu acho que é muito importante, né? Que é a questão da recaída, evitar a recaída, né? Quer dizer,
de que maneira você observou, e aí você pode também traçar um paralelo com o trabalho que você realiza, para quem está nos acompanhando aqui agora, porque o objetivo, claro, é justamente que a pessoa pare definitivamente com o consumo de drogas. Mas, nesse trabalho, acredito que a questão da recaída, eu já entrevistei algumas pessoas que dependentes, né, dependentes, usuários de drogas e tudo mais, familiares e tudo mais, e justamente o que eu percebi é que essa questão da recaída é a maior preocupação justamente dessas pessoas e das pessoas que estão no entorno, né, dos usuários de drogas. Como essas pessoas devem lidar com a possibilidade dessa recaída? Renato, a questão da recaída, ela é um dos pontos chaves do tratamento, né? Porque se de fato você tiver não só o paciente em si, né, a pessoa em si, mas a família, entender a recaída como algo não integrante ao processo, ao trabalho, ou algo que se precisa evitar a qualquer custo, de fato o trabalho não anda. Né? Eu não estou falando aqui que de fato a gente defende a recaída, mas que dentro do processo terapêutico, né, e o processo natural, vamos dizer assim, de você lidar, né, gradualmente, né, com a parada do uso de drogas, a recaída ela é integrante ao processo. E isso é muito difícil, tanto para o paciente, mas principalmente também para a família, que cria muito altas expectativas e não é à toa, né? São familiares, são pessoas que sofrem muito e enfim, fazem uma série de tentativas, mas de fato o tratamento, um dos pilares do tratamento é você explicar, né, como profissional, a questão da recaída, que quer queira, quer não, ela vai acontecer de alguma maneira. E é a forma como você lida com a recaída e a forma como você enxerga ou entende a recaída, que é um dos pontos principais do trabalho, né? Porque, de fato, a melhora em si, ela não é uma inclinação constante, né? A melhora, ela tem altos e baixos, e quando o paciente ele recai, não significa que ele vai para o fundo do poço, né? Não é que ele vai direto para a linha de base dele inicial, né? Não é que ele tudo deu errado. De fato, a melhora, a gente acaba explicando para muitos pacientes de família que é uma espiral, né? Que de fato a pessoa ela tem altos e baixos, e quando ela decai, não significa que ela vai lá embaixo. Ela pode declinar, mas ela tem a possibilidade, obviamente, com o suporte do tratamento, conseguir se estabilizar. Então, é uma luta constante desse equilíbrio entre declínio e inclinação, né, para melhora. Então, de fato, é de extremíssima importância dentro do tratamento você ter acesso a todo o suporte social do paciente, seja família, né, seja amigo, seja quem está, enfim, dando suporte, estando à volta ao paciente, né, o que a gente chama de psicoeducação, né, o que é isso? O psicólogo explicar o passo a passo do tratamento, e que isso envolve recaída e explicar como vai funcionar a recaída e como que a família pode reagir, né, e obviamente a gente não vai controlar a reação dos familiares do suporte social, mas a gente vai estar mediando, ensinando, pontuando, acolhendo, né? O suporte social do paciente ele também precisa ser acolhido, né? Porque de fato, se a família reagir de maneira muito brusca em relação à recaída ou considerar que não está dando certo tratamento, de fato vai invalidar todo o processo que esse paciente está desenvolvendo, né? E não significa que não está dando certo, significa que a recaída faz parte em termos de uma melhora. Então, para você de fato desenvolver habilidades, desenvolver comportamentos, é inerente ao trabalho ter essas recaídas, ter essas dificuldades, ter desistências, ter a baixa de motivação, né? E é a partir daí que o tratamento ele se torna, não diria que ele é menos importante, mas mais importante ainda, porque é a partir daí que entra a figura do psicólogo para mediar essas relações e para fortalecer esses familiares a lidarem com a recaída, né? Porque de fato você lidar com um paciente, né, que tem transtorno por abuso de substância é você saber lidar com esse declínio, porque justamente essa é a grande dificuldade do paciente, porque ele não consegue lidar com frustrações, muitas vezes tem muita dificuldade de lidar quando ele está declinando, e é a partir daí que o suporte familiar ele é mais importante, e é a partir daí que a terapia e o AT é mais importante, que são em momentos de crise, que são em momentos de declínio, porque aí de fato vai se ensinar para essa família como lidar com problemas, como lidar, como tomar decisões, como olhar para esse paciente, e não somente quando ele está limpo, né? E não somente quando ele está se sentindo efetivo no tratamento, quando ele não está consumindo. Quando ele consome,
e quando ele tem essas dificuldades, é importantíssimo a família entender, por exemplo, quais são os gatilhos para uso, né, o porquê ele começou a usar com uma frequência, o que aconteceu, né, do tipo, tava tudo indo bem e agora declinou, né, eu acho que esse suporte é importante, inclusive para a própria família não se culpar, né, e de fato favorecer a interrupção do tratamento, porque é isso que a gente defende que não aconteça, porque são em Sim. momentos de crise que o tratamento é mais efetivo, mas é de extrema dificuldade, né, a família ouvir isso, porque são muitas expectativas, são muitas tentativas, né? E de fato a gente precisa dar esse suporte, esse acolhimento nesses momentos difíceis, né? Falar que é fácil, de fato quando você vivencia na pele, né? Todas as consequências de uma recaída, do uso, e muitas vezes da violência ou da todas as consequências que às vezes são inerentes à recaída, é fácil falar, mas por isso que o AT ele não está lá só para falar, ele está lá para vivenciar. Então, a Uhum. gente vivencia muitas vezes a recaída com o paciente. Não é só a família ir lá no consultório e falar, a gente vai estar lá na rotina desse paciente, a gente vai estar na casa desse paciente quando ele recai. Então, a gente consegue acessar essas dinâmicas de forma muito mais fidedigna, baseando muito menos no relato desses pacientes e baseando mais na vivência. A gente, de fato, vai estar vivenciando esse evento na pele junto com a família, junto com o paciente. Então, esse é um dos grandes diferenciais do AT, é essa atuação em loco, né, no dia a dia, que a gente acaba tendo como estratégia e como possibilidade, né, para intervir. Tá. Voltando um pouquinho na questão do início do tratamento. Quer dizer, a gente já está falando da fissura, como você disse, da Sim. recaída, mas como se convence, porque aí é uma questão que acredito que tenha uma decisão diretamente da pessoa, do usuário, né? Por mais que a família Uhum. force, um amigo, olha, você precisa de um tratamento e tal, essa decisão vai partir do usuário. Como é que se convence alguém a fazer um tratamento e convencer no sentido de dizer o seguinte: é possível você se curar, é possível você Sim. ter uma vida diferente, é possível você se livrar das drogas. Como é que se inicia um tratamento desse tipo? Não, perfeito. Antes de mais nada, o que é importante é ter uma relação com o paciente, uma relação de confiança, porque normalmente essas relações relacionadas ao uso são muitas vezes baseadas em punições, ameaças, né? E de fato a família, né, os amigos estão bastante estressados nessa situação. Então é muito importante alguém de fora, né, também, né, alguém novo, alguém com olhar técnico. Mas o que é principal é relação, construir uma relação de confiança, que na qual essa pessoa ela se sinta à vontade de falar os seus medos, as suas dificuldades, por mais que isso seja passível de punição, que essa pessoa se sinta à vontade, né, para falar qualquer tipo de assunto, né, eu acho que essa construção de intimidade é um dos passos fundamentais, né, do profissional não estar lá para monitorar ou para punir ou para dedurar, né, a família, né, ter essa relação de controle. Então, o psicólogo precisa se desconectar dessas relações de controle e ter uma relação genuína. Eu acho que isso é um dos grandes pontos, né? A questão da motivação, né, da pessoa que consome drogas é um dos pilares, né, dos grandes dificultadores. Tanto pensando em dificultadores como de facilitadores, de fato, quando você consegue ter uma relação de confiança genuína, isso é fundamental, né? Então, acho que isso é o ponto de você priorizar sempre uma comunicação muito mais positiva, olhando para as capacidades desse paciente e para aquilo que ele faz bem, e não somente para aquilo que ele faz mal ou que ele faz de errado, porque ele já está absurdamente cansado, né, de ser punido, né, de ser invalidado. E o grande objetivo de fato, pensar em reduções graduais, no meu ponto de vista, tá? Acho que isso tem a ver também com evidência científica, e de você, de fato, ir mediando quais são as consequências naturais do comportamento desse paciente para ele, né? O que ele perde, né, usando droga, quais são os gatilhos, já promovendo essa análise e essa explicação, né, em relação ao uso, entendendo a história desse paciente, se aproximando, e aí gradualmente você propor um tratamento. E entendendo Uhum. que a motivação dele é, ele vai ser em altos e baixos, né? Esse paciente ele pode topar, mas durante o tratamento ele pode ter esse declínio.
né? Enfim, eu acho que de fato, do meu ponto de vista, é essa relação terapêutica, essa relação genuína, tanto com o paciente como também com a própria família, porque a família muitas vezes acaba indo para um lado muito mais punitivo e coercitivo, que não vai ajudar. Muitas vezes o efeito vai ser o oposto e esse paciente se afastar mais ainda. Uhum. Eu me lembro que eu entrevistei um pai de um usuário de droga que ele fechava a casa toda para o filho não sair de casa para evitar esse contato com as drogas, né? Então, é uma situação realmente muito Sim, difícil. E esse pai, e eu entrevistei inclusive o pai e depois entrevistei o filho também. Ambos choraram muito, inclusive nossa, na difícil mesmo. entrevista. Foi uma entrevista muito forte. Eu fiz na rádio Trianon e, enfim. Então você está falando de punitivo, eu lembrei um pouco. Tem uma que não sei se é punitivo ou o pai também preocupado em não Sim, permitir, sim, né? com Tem certeza, com todo certeza. um cenário ali. Precisa entender o lado desse pai, né? Enfim, a Exato, gente precisa. exato, exato. É Sim, tudo muito difícil, né? Tudo muito difícil. Bom, eu vou aqui, nós vamos fazer um breve intervalo, Felipe, mas eu vou deixar duas perguntinhas para você, para a sequência aqui do nosso programa, tá. justamente com relação ao Casagrande, se o Casagrande entendeu, ele se conscientizou ou alguém, como é que foi essa descoberta de que ele teria que fazer o tratamento, né? Eu não acompanhei o documentário, então estou te perguntando realmente sem saber como que ele tomou essa decisão, né? E como você já viu, eu gostaria que você nos desse Tá. o que aconteceu com ele neste caso. E uma outra pergunta é com relação ao tratamento involuntário. Se, na sua opinião, ele funciona, se as famílias devem também ter essa alternativa para justamente também tratar aí as pessoas, né, que infelizmente se envolvem com a droga. Bom, mas eu vou deixar essas duas perguntas para a sequência aqui do Radar Paulista na TV. Eu vou pedir aqui um breve intervalo e a gente já retorna. 2 minutinhos aí, eu aguardo a sua atenção e a sua audiência. Até já. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, hoje falando, né, do combate às drogas, da prevenção, do tratamento, estamos traçando aqui um paralelo, né, com o documentário Casão num Jogo Sem Regras, justamente do ex-jogador de futebol Casagrande, que teve envolvimento com drogas, fez tratamento, hoje já está aí num processo de recuperação já bem avançado, e está conosco aqui o psicólogo e diretor da equipe AT, uma empresa especializada em acompanhamento terapêutico, o Felipe Colombini. E eu havia deixado duas perguntas aqui para o Felipe no bloco anterior, com relação
a esse processo de início de tratamento do Casagrande, se foi uma decisão dele, se ele se conscientizou disso e achou que era melhor fazer um tratamento, e também com relação à chamada internação involuntária, Felipe. Não, perfeito, Renato. Bom, em relação ao do Casagrande, a leitura que eu fiz do documentário, enfim, em termos de engajamento, né, do que fez ele se engajar mais e não somente iniciar, mas se manter, né, que é o grande desafio, né, porque iniciar, muitos iniciam, mas ter a manutenção que de fato é o grande X da questão. O que eu percebi do Casagrande teve muita influência, o impacto da questão do uso dele, das relações familiares, né, acho que teve de fato um fator de proteção, né, que eu acabo analisando, que são os filhos dele, que de fato foram bastante impactados, né, e esse afastamento, né, de fato, que eram os grandes valores dele, essa proximidade e essa interação com os filhos, de fato, o que eu percebi lá no documentário é esse afastamento que ele acaba tendo, né, dos filhos, e as consequências que ele acaba tendo, né, na rotina, no dia a dia, e tendo um afastamento, né, não só um afastamento físico, mas um afastamento emocional dos filhos, né, acho que isso é um dos pontos. E creio que isso foi um dos grandes fatores que o fizeram a entender as consequências, né, do comportamento dele, né, de uso. Teve também um grande efeito das relações profissionais, né, a própria questão do desempenho dele, né, mas um dos pontos principais que eu entendi foi ter impactado os valores dele, né, foi, acho que mexeu bastante com os valores dele, que é a relação com a família, né, eu acho que de fato ele ter esse afastamento, né, afetivo dos filhos foi algo que pegou, né, foi o grande, como posso dizer assim, o grande calcanhar de Aquiles no documentário do Casagrande, foi a própria consequência natural de uso e o próprio afastamento que ele tem da família, né, dos filhos essencialmente, que ele se mostra como um valor principal, ter essa proximidade, ser um pai presente, ser um pai que ensina, ser um pai que está junto, que está dando dica, né, ele sempre se colocou muito com esse trabalho de ser um modelo, né, para os filhos, de compartilhar as experiências dele, isso de fato mexeu muito. Creio que um dos grandes pontos também foi ele se apegar à fé, né, não necessariamente à religião, mas ter uma crença, ter uma fé, e isso está muito conectado aos valores de vida. E eu acho que isso é um dos pontos principais, né, em termos de tratamento, né, não só transtorno por uso de substância, mas qualquer tipo de tratamento de você relacionar, né, entender quais são os valores daquele paciente, quais são os valores daquela família, né, para que as pessoas consigam direcionar seus comportamentos em prol desses valores, né? Então acho que foi isso que impactou bastante. Eu acho que foi um dos pontos sensíveis que o fizeram a engajar, a lidar com recaídas, né? Que novamente são altos e baixos, não é uma via de mão única que você só vai subir, né? De fato você tem outras mãos que vão te afastar do seu caminho, afastar dos seus valores, seja o próprio uso, situações, né, que façam, né, que fizeram ele a ter o desejo de usar, né, a fissura. Ele até mesmo relata, que eu acho que de fato, em muitos eventos, em muitas exposições que ele faz, em muitas situações sociais, né, que acaba vindo, no caso dele, a questão da vontade, né, e a fissura, e como ele lidou com isso, e de ele reconhecer isso e se validar também nessa experiência, em momentos que ele conseguiu lidar, né, porque não é só o fato de você reconhecer que você está sentindo a fissura, né, o desejo de uso, mas de você também reconhecer como você lidou com isso e os efeitos disso, e a consequência, que é você se manter limpo, que é de você conseguir lidar com uma série de pensamentos e sensações que acabam vindo, de você não se esquivar disso, de você ter um conhecimento corporal também, e aí você se afastar, e aí você ter outras habilidades alternativas para você lidar com o uso. E aí ele se pautou muito na questão do trabalho dele, que ele relata como comentarista, e também como um propagador, né, a respeito de drogas, né? Então ele continua dando palestras, fazendo eventos, que acho que isso de fato foi um dos valores dele também, que ele relata, que ele se sentiu útil para a comunidade, para a sociedade e para a família dele, né? Dando um exemplo também de superação para os filhos, né? Isso foi um valor muito forte também. Tá. Agora, supondo que ele não tomasse essa decisão e que a família resolvesse interná-lo involuntariamente. Estamos aqui fazendo uma suposição, até para que as famílias também que têm essa
vontade ou necessidade, acha que funciona? O que você diz para essas famílias? Supondo que o Casagrande não tomou essa decisão sozinho, vamos ter que internar ele involuntariamente. O que você diria para essa família? Bom, o que eu diria é que é uma decisão extremamente difícil, delicada, que impacta muito, enfim, acho que deve ser uma decisão que vai envolver uma série de consequências ruins, né, enfim. E, no meu ponto de vista, eu acho que é uma frase de psicólogo, mas de fato eu defendo, que a gente precisa avaliar o contexto de cada caso. Assim. A questão da internação é um ponto bem importante. A internação ela precisa ter um caráter pontual, tem que ter um tempo específico para se fazer a internação, porque muitas famílias consideram a internação, e de fato muitos profissionais, infelizmente, às vezes acabam encarando a internação como uma punição, como uma cadeia, ou como algo relacionado a um castigo por conta do uso. Né? Se de fato você encarar a internação como um castigo ou como uma punição, de fato não vai dar certo. Né? Porque, de fato, a internação ela precisa ter um início, meio e fim, tanto em termos de estabilização de medicamento, como em termos de suporte emocional que aquela pessoa vai ter na clínica. Mas o que é importante é o que ela vai fazer quando ela sair da clínica. Então a gente percebe muitas clínicas sendo verdadeiros spas, né, lindos, né, bonitos, e a família faz um investimento absurdo, muitas vezes investindo o que não tem, né, e contraindo dívidas, né, por conta disso. Então são clínicas que ficam isoladas, normalmente no interior, né, em contato com verde. Esse afastamento é importante, mas a gente precisa avaliar muito a função da internação, porque o que é mais importante para esse paciente é a saída dessa internação. O que ele vai fazer depois? Porque é aí que de fato ele vai entrar na rotina dele, porque é aí de fato que ele vai verificar se ele tem ou não suporte social, porque é aí de fato que ele vai verificar como é que está o dia a dia dele, né? Quais são os valores dele, o que ele vai seguir, o que ele vai fazer, tanto em termos ocupacionais, como em termos de lazer, como em termos de relações, né? E muitas dessas situações no dia a dia que vão evocar os comportamentos mais impulsivos, né? Quando a gente diz transtorno por abuso de substância, a gente está lidando com um comportamento impulsivo, né? O uso de substância é um dos milhares de comportamentos impulsivos que a gente tem todo dia. Não necessariamente uma pessoa que tem transtorno psiquiátrico, mas o que eu percebo a internação é importante, em termos de ser voluntário ou involuntário, é algo que a própria literatura científica tem muitas polêmicas, tem muitos pesquisadores, autores que defendem de um lado do outro. Eu defendo que teria que avaliar muito a condição da família e encarar a internação como um objetivo específico, e não a internação como um milagre, né? Aquele paciente vai sair de lá mudado, não acontece isso. Ou a internação como uma punição, por exemplo, você fica lá um tempo, como um castigo, né? Uma cadeia, um isolamento, uma perda de liberdade, e aí depois você volta. E aí você vai pensar, eu não vou fazer mais isso para eu não voltar para a internação. Porque a internação é um local de cuidado de saúde, e não algo relacionado a você punir ou não alguém. E precisa ter começo, meio e fim. O que a gente percebe muitas vezes é o paciente ficando anos. E isso acontece, infelizmente, isolado. E a ideia não é essa. A ideia é que ele consiga lidar com suas neuras, como o Casagrande fala, com seus fantasmas, com seus demônios, que ele relata isso, no seu dia a dia, quando você está no seu trabalho, quando você vai a algum evento. Ele até dá o exemplo das Olimpíadas. Como é para mim estar num evento que tem muitas festas, que tem muita interação, e era o momento que eu mais usava, como que eu vou lidar com isso? Ele precisa lidar com isso, não lidar quando ele está isolado, num spa, na piscina, né? Não é essa a ideia. A ideia é você, de fato, lidar com o seu dia a dia, com seus demônios que vão aparecer no dia a dia e não na clínica. E como é esse processo de abstinência? E aí eu já aproveito para te perguntar, quais são os profissionais que vão acompanhar esse usuário que precisa se abster do uso de drogas e tem todo esse estímulo, como você está dizendo, às vezes pessoas que trabalham, atuam em atividades que justamente acabam tendo contato com universos aí de muito acesso às drogas. Exato. Acho que o grande objetivo é, além de lidar com a vontade, né, com a fissura e com a questão da abstinência, é lidar com o estigma,
né? O estigma social, né? O próprio Casagrande fala isso, você fica marcado na sua testa, mesmo você estando em recuperação no processo, isso é, de fato, o estigma social é muito acho que creio que é um dos grandes fatores que dificultam a adesão, tanto da família quanto do paciente. E os profissionais envolvidos precisa estar envolvido um psiquiatra, um profissional que vai administrar as medicações a ponto de facilitar a abstinência gradual, né, da questão seja do álcool, seja de outras drogas. Como lidar com a fissura? Isso é um trabalho muito importante, tanto do psicólogo clínico, e aí no caso do AT, que vai estar no dia a dia com ele, desenvolvendo habilidades, né, para como lidar com essas sensações de desconforto. Então, um dos grandes pontos para desenvolver é habilidades para lidar com desconforto, habilidades para lidar com a impulsividade. Né? Então, tudo isso, o próprio profissional que vai estar do lado dele, por isso que é o benefício do AT, porque o AT vai estar lá do lado quando ele passa por algum local que, de fato, isso está pareado com a questão do uso, por exemplo. Então, o AT vai estar lá e vai, de fato, ou se esquivar junto dele, né, vendo outras possibilidades, ou também desenvolvendo habilidades de como ele vai lidar com esse autocontrole. Como você pode lidar, como que você vai ter autocontrole nessa situação? O que que você vai fazer de forma alternativa para lidar com o uso? Né? Quais habilidades você tem, quais não? Então, existe uma série de técnicas comportamentais também para lidar com o manejo de crise. E não é que eu vou falar para ele, eu vou estar lá fazendo com ele. Seja técnicas de respiração, seja técnicas, né, que a gente chama cognitivas, para ele aprender a falar consigo mesmo e se desviar, né, dessa rota. Enfim, a gente precisa ir lidando com a fissura como um comportamento impulsivo, né, como qualquer outro impulsivo, não estigmatizando. E de fato essas são as intervenções. E lidar com a abstinência de forma gradual com a equipe multiprofissional. Né? Uhum. Se de fato esse paciente ele foi internado, eu não tenho nada contra a internação, que seja novamente com objetivos, com início, meio e fim, com psiquiatras acompanhando tanto dentro dessa clínica como fora, porque o que é mais importante é quando ele sair, né? Tendo um psiquiatra de retaguarda, tendo um psicólogo, tendo um AT, tendo outros profissionais médicos para lidar com a saúde física, porque a saúde física é extremamente prejudicada em termos de alimentação, em termos de sono. Então, não somente o psiquiatra, mas outros clínicos, né? Por exemplo, um clínico geral para cuidar dessa saúde, além de outros profissionais que podem cuidar de atividades cotidianas, seja um terapeuta ocupacional, seja o próprio AT também fazendo essa movimentação. E normalmente são atendimentos mais intensivos, que aí quando o paciente ele consegue ter um automonitoramento próprio, um autoconhecimento mais avançado, no caso do Casagrande, esses profissionais eles vão se retirando gradualmente, a ponto da própria pessoa acabar lidar com suas dificuldades. Mas não Uhum. significa que ele vai estar limpo o tempo inteiro, né? Muitas vezes a gente faz todo esse, entre aspas, esse desmame de forma muito gradual, e o próprio Casagrande relata que até hoje, de fato, ele tem certas retaguardas, e até próprios ATs que o acompanham em situações que ele não consegue lidar, situações novas, ou situações de fato que ele acaba reconhecendo a perda de controle. Isso é importante. Ele mesmo reconhecer quando ele perde o controle, ele mesmo reconhecer que naquele contexto ele precisa de ajuda. Isso de fato já é um conhecimento mais refinado do que alguém que impulsivamente vai se envolvendo em coisas e vai lidando com a impulsividade. E aí quando ele olha, ele tá num nível, né, horrível, tanto em termos de saúde física como de consequências, né, que você vai tendo com a sua família e consequências para si mesmo, né, que enfim, o dano quanto ao uso ele acaba sendo muito ruim, né? Seja você dirigir sob efeito, seja você trabalhar sob efeito de droga, pode dar N consequências que são muitas vezes incontroláveis, né? E de fato a pessoa fica fora de si mesmo, né? E acaba sendo fusionada, a gente disse, nesse comportamento impulsivo, e de fato essa pessoa não consegue enxergar. Às vezes ela Uhum. enxerga depois que as coisas acontecem. Então desenvolver esse autoconhecimento, no caso do Casagrande, obviamente ele foi bastante terapeutizado nesse sentido, e que ele consegue hoje falar, né? Acho que possivelmente quando ele iniciou ele nem conseguia descrever tudo que ele faz hoje, mas hoje ele tem mais autoconsciência do próprio comportamento. Isso é de extrema importância. E quanto tempo leva para um tratamento desse nível, para que as pessoas consigam, né, ter uma vida mais normalizada, vamos dizer assim, sem que ela tenha necessidade do uso de drogas? Aí eu te pergunto, junto com essa questão, qual é o valor, quanto se gasta para um tratamento, uma média, né, tanto a média do tempo de duração quanto do valor, e se é possível fazer um tratamento desse
na saúde pública? Bom, tempo é muito único, depende muito de paciente para paciente, não se tem um padrão. Se tem alguns padrões relacionados à internação, que não seja uma internação a longa duração, novamente, que se tenha começo, meio e fim, né, que aí parte de 1 a 2 meses, pensando em internação, né? A gente não tem um protocolo específico para colocar o tempo de internação e nem o tempo de tratamento, mas normalmente o que eu posso falar são tratamentos a longo prazo, são de médio a longo prazo. E aí eu diria com certeza mais de 6 meses, 1 ano ou a mais, né? Isso vai depender muito da condição do paciente, se é cronificado ou não. Normalmente pacientes que começam a ter a dependência, o uso, quanto mais cedo, obviamente, melhor, né? E não somente o tratamento junto ao paciente, o envolvimento da família é de extrema importância. Tanto que a gente tem protocolos dentro, né, da área de saúde mental focada em álcool e drogas, que é de extrema importância de orientação da família. Então, a família, tendo esses fatores de proteção, que é esse paciente, tendo tratamento médico, psicológico, tendo suporte, minimamente um suporte social, né, da família, isso são enormes fatores de proteção, né? Em termos de custo, Renato, isso também varia muito. Obviamente, as clínicas de internação, o custo é altíssimo. A gente tem planos, né, de saúde que acabam bancando, então tem também planos de saúde que acabam bancando a questão da internação e o próprio tratamento dos ATs, então tem possibilidade de reembolso, por exemplo, ou também o uso de CAPS álcool e droga, né, que você tem esse acompanhamento, inclusive de ATs dentro desse CAPS de álcool e drogas, pensando no serviço público. Mas enfim, de valores, os valores acabam sendo altíssimos, principalmente pela questão da internação. Então a gente tem clínicas de internação que, chutando baixo, parte de R$ 5.000 e isso sobe até, enfim, o valor é altíssimo, né? Então, por isso que muitas vezes é importante a própria família avaliar o custo-benefício disso e de escolher muito bem a clínica de internação. Porque a depender, se essa clínica não tem um planejamento terapêutico com início, meio e fim, esse tratamento ele pode ficar de ad eterno e o gasto é absurdo, né? O que eu defendo é que essa família também invista, além da clínica de internação, uma boa clínica de internação, na qual ela consiga ter comunicação, parceria, acesso ao plano terapêutico, pensando na volta. Porque no meu ponto de vista, o que é mais preocupante é essa volta, é essa ressocialização que é importante. E muitas vezes a família acaba investindo muito mais em internação, com altas expectativas que aconteça um milagre lá dentro, que não vai acontecer. E às vezes, de fato, o investimento ele precisa acontecer também fora. Então, no meu ponto de vista, vale sim, em determinados casos, investir em internação, mas principalmente nessa volta. E muitas vezes tem famílias que acabam gastando muito em internação em clínica, não tendo a ideia que também ela vai precisar investir nessa volta. E normalmente essa volta, o investimento é menor do que você ficar investindo em clínica de internação. Porque a depender da clínica, são verdadeiros espaços. Você parte de 20, 30, 40 mil reais até mais para você ter todo esse suporte. Porque você banca não só todo o luxo e conforto, como também todos os profissionais que estão indo lá. Psiquiatras, TOs, enfim. Então, muitas vezes as famílias entram, infelizmente, existem muitas clínicas que são antiéticas do meu ponto de vista e acaba se aproveitando, né, de uma situação frágil da família. Eu acho que a família precisa estar muito atenta a isso, no custo-benefício do tratamento e quais são as evidências, porque, de fato, pensando em evidência científica, a internação ela precisa ter um começo, meio e fim, e o que é mais importante do tratamento é a volta. Porque, de fato, é na volta que esse paciente vai recair, é na volta que ele vai ter que lidar com seus demônios, que é o dia a dia, que são os relacionamentos, que, enfim, que acaba evocando uma série de comportamentos impulsivos. E se essa pessoa não aprendeu a lidar com isso, na clínica raramente vai ter isso, porque na clínica é um ambiente calmo, neutro, né, que na qual os problemas dele não estão na clínica, estão fora. Então, acho que isso é um ponto bem importante a se considerar. Sem dúvida. Bom, Felipe, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer, né, os seus esclarecimentos e também pedir que você deixe uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes e telespectadores a respeito, né, de todo esse tema que nós trouxemos aqui, que acredito seja de extrema importância para toda a sociedade. Perfeito, Renato. Super agradeço aí a disponibilidade, o espaço. Bom, o recado que eu diria é que para tratamento, né, de álcool e drogas, e não somente álcool e drogas,
não é, em termos de modalidade clínica, não existe apenas a terapia de consultório. Os psicólogos podem sim atender fora do consultório, eles devem, né? Essa modalidade é de extrema importância. Obviamente não é uma panaceia, não é algo que, né, não é um milagre em si, mas de fato, para esse tipo de público é uma ferramenta extremamente importante que muitas famílias não conhecem, muitas vezes são pouco instruídas, né? Então, de fato, o acompanhamento terapêutico é algo muito importante, é uma ferramenta de extrema importância, porque vai focar não só no paciente como na família, e é no momento que a família está mais fragilizada, que está mais perdida, o suporte ele precisa ser de todos os atores desse processo, de todas as pessoas envolvidas, e não somente no paciente, porque se ficar somente no paciente, o estigma ele vai permanecer. A gente precisa acessar o contexto todo desse paciente, e o AT ele consegue ter essa fluidez. Queria deixar esse recado que o AT ele é uma das possibilidades, não é só o consultório, de fato, muitas vezes o consultório é bastante limitado para esse tipo de demanda. Tá certo, Felipe. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, né? E lembrando, né, que justamente como o próprio Felipe falou com relação ao Casagrande, que disse, você fica marcado, né, para o resto da vida e tal. Se foi marcado de alguma maneira negativamente, também traz a sua marca no sentido de mostrar que há uma luz no fim do túnel para o tratamento das drogas, né? Então vamos usar também esse aspecto positivo depois do aspecto negativo, que é justamente a pessoa que se envolveu e teve seus grandes problemas nessa área, né? Vamos aí, quem puder acompanhar, e também abrir esse espaço para que as pessoas entendam que há tratamento efetivo e eficaz contra as drogas, né? É um caminho realmente que traz uma importante efetividade nessa questão. Tá certo? Lembrando que nós estamos aqui todas as segundas-feiras, então eu agradeço a sua participação, a sua audiência. Fique conosco todos os dias também pela Rádio Trianon, a partir das 18 horas. Deixo aqui um grande abraço, uma ótima semana a todos e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá!